Glória a Deus. Nós estamos falando sobre uma série sobre tempo. E hoje a gente vai encerrar essa série. Para quem esteve aqui nos outros cultos, só quero relembrar quando foi dado início a essa série, que o Eri ministrou. Ele falou sobre o relógio do céu, quando o Cronos encontra com o Kairos. Depois eu estive aqui ministrando sobre o tempo certo, que está lá em Gênesis capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 6, que fala sobre a promessa de Deus que se cumpriu sobre a vida de Abraão e Sara, no tempo certo, né, que Deus deu ali o filho chamado Isaac. Depois a pastora Tati esteve ministrando aqui sobre tempo de se santificar. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Todos lembram? Amém. Estou relembrando. E hoje a gente vai encerrar essa série. Eu queria falar sobre em todo o tempo. Amém? Queria falar sobre em todo o tempo. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 9. A gente vai ler o versículo 8. Eclesiastes capítulo 9, o versículo 8. Por gentileza. Então foi falado aqui sobre o relógio do céu, tempo certo, é tempo de santificar, agora em todo o tempo. Olha o que o texto está dizendo. Em todo o tempo, seja alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos. Eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez estarmos aqui, Pai, e poder compartilhar da Tua palavra. Mais uma vez eu peço a Ti, Deus, a presença do Teu Espírito, Pai, que Ele tenha liberdade em nosso meio, que Ele conduza essa palavra da forma que Ele queira. Só o Senhor conhece as profundezas do nosso coração, só o Senhor sabe daquilo que nós precisamos, Pai, e só o Senhor sabe a forma certa, correta de nos transformar de dentro para fora. Por isso eu te peço, Espírito Santo, em nome de Jesus, conduza essa palavra, Senhor, que eu seja simplesmente um vaso em Tuas mãos, um instrumento em Tuas mãos aqui nessa noite. Assim eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Para quem não conhece, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão. Está lá no capítulo 1, versículo 1 do livro de Eclesiastes, que diz assim, palavras do pregador, filho de Davi, o rei de Jerusalém. Então, o livro de Eclesiastes, ele foi escrito pelo rei Salomão, que era filho de Davi. Amém? E quem aqui sabe quem foi Salomão? Não precisa levantar a mão. Quem aqui sabe quem foi ele? Quem foi o rei Salomão? Eu queria falar um pouco sobre ele nessa noite. Talvez até como um estudo bíblico. O rei Salomão, ele foi o rei escolhido por Deus, filho de Davi. Ele sucedeu o trono de seu pai, né? Com o falecimento de Davi, o Salomão assume o trono. Ele reinou sobre Israel durante um período de grande paz e prosperidade. Ele ficou conhecido principalmente pela sua sabedoria. Então, ao contrário do reinado de Davi, que foi um reinado de muita guerra, né, no fio da espada, o reinado de Salomão foi diferente. Foi um reinado de paz. Foi um reinado de grande prosperidade. Por quê? Quando Deus aparece para Salomão, não precisa abrir para a gente ganhar tempo, está lá em 1 Reis, capítulo 3, o versículo 9, quando Deus apareceu a Salomão em um sonho, ele perguntou para Salomão o que ele queria. Então ele deu um cheque em branco para Salomão. Imagina Deus chegar perto de você e colocar um cheque em branco na sua mão e falar assim, olha, coloca o valor que você quiser aí. Imagina. Talvez era o próprio Deus provando o coração dele, né? Salomão podia ter pensado, o que eu vou pedir para Deus aqui? Vou pedir ele milhões e milhões de dólares, vou pedir ele, tinha tantas coisas para ele pedir, mas a Bíblia diz que Salomão, ele pede assim, 1 Reis 3:9, dá a teu servo um coração compreensivo para julgar
o povo. Em outras palavras, Salomão pediu a Deus sabedoria. Pediu sabedoria. Então aqui tem um segredo para mim e para você. Peça sabedoria para Deus. O que é sabedoria, pastor? Sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu adquiro, é o que nós estamos adquirindo aqui essa noite. A sabedoria é a forma que eu vou colocar o conhecimento em prática. É por isso que a Bíblia fala que não sejamos somente ouvintes do Evangelho, mas praticantes. Porque por aí você encontra pessoa que conhece a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não coloca um versículo em prática. Aí a pessoa se torna o quê? Tola. Literalmente tola, irmão. Imagina, eu ouço a palavra e eu não tenho capacidade de colocar nada em prática. Infelizmente, isso é o que mais acontece, infelizmente. Então, a sabedoria é como que eu vou colocar o conhecimento na prática. Então, Salomão fala, Deus, me dê sabedoria, para poder o quê? Julgar o teu povo. Eu quero reinar sobre Israel de uma forma sábia. Não resolver os problemas olho no olho, olho no olho, dente por dente, né? Então, o reinado de Salomão foi um reinado de paz e prosperidade. A Bíblia fala que Deus se agradou tanto, irmãos, daquilo que Salomão pediu. Qual que foi a resposta que Deus deu para ele? Não vou te dar somente sabedoria, eu vou te dar além riquezas e honra. Então, tem coisas que a gente ora para Deus, vai agradar tanto o coração de Deus, que Deus não vai se conter. Ele vai falar, não, eu não vou te dar só isso, não. Talvez, se ele tivesse pedido a riqueza e honra, ele teria recebido, mas ele ficaria burro, né? Ele ia ficar rico e burro. Mas aí ele foi esperto, além dele ficar sábio, ainda ficou rico. Amém? Faz sentido? Então, eu quero contar um pouco sobre a vida de Salomão rapidamente, por causa do tempo. E quais foram os principais feitos de Salomão sobre o seu reinado? Ele construiu o templo de Jerusalém. Ele foi responsável pela construção do primeiro templo dedicado ao Senhor em Jerusalém, um dos maiores acontecimentos da história de Israel. Ele trouxe a prosperidade a Israel. Durante o seu reinado, ele viveu um período de grande riqueza, comércio e influência entre as nações. E ele ficou conhecido pela sua sabedoria. A gente já fez até um teatro aqui na igreja, vocês vão lembrar, que um grande exemplo de como que Salomão ele era um homem sábio, ele sabia agir com sabedoria, é quando, talvez esse seja um dos atos mais famosos ali, na Bíblia sobre a atitude de Salomão, foi quando ele julga duas mulheres que disputavam a criança, né? Para saber, uma falava que era a mãe, a outra também falava que era a mãe. Está lá em 1 Reis 3, do versículo 16 ao versículo 28, e Salomão, de uma forma sábia, ele resolve aquele problema, né? Vamos dividir a criança no meio, porque quem for a mãe vai se manifestar de uma forma diferente. Quem estava aqui no dia que teve o teatro aqui? Então, foi um grande feito. Ali mostrava que Salomão era um homem sábio. Tem coisas, irmãos, que a gente não resolve brigando. A gente resolve sendo sábio. Amém? Então, peça a Deus sabedoria. Peça mesmo, Deus, me dê sabedoria. Sabedoria para criar meus filhos, sabedoria para administrar minhas finanças. Me dê. Prosseguindo. E Salomão, ele escreveu 3 livros da Bíblia. 3 livros da Bíblia ele escreveu. Alguém quer arriscar falar qual que são esses 3 livros? Tem mais um. Cantares de Salomão ou Cântico dos Cânticos. Aí eu queria trazer a ordem. O que eu vou falar aqui é algo aproximado, tá bom? Sobre esses livros que Salomão escreveu. Então, o primeiro livro que ele escreveu foi o livro de Cântico dos Cânticos. Para quem não leu esse livro, eu aconselho você a ler. Tem gente que fala que é um livro que não tem nada a ver, né? Fala assim, não, mas esse livro nem tinha que estar na Bíblia, porque ele fala sobre o amor de um homem
e de uma mulher. E qual que foi o contexto de vida de Salomão quando ele escreve esse livro? Qual que era o contexto de vida dele? Primeiro que ele era jovem, era novo, ele estava no início do seu reinado. Ele tinha mais ou menos aqui nessa idade, quando ele escreve o livro de Cântico dos Cânticos, entre 20 a 30 anos. Então ele estava jovem, estava apaixonado, estava na flor da pele, né? Então, o primeiro livro que ele escreve é o livro de Cântico dos Cânticos. Então, ele escreve na sua juventude. E ele estava vivendo ali um período de força, conquista, celebração do amor. Irmão, quantos aqui já viveu isso? Não é que você tem que só viver, não. É para estar vivendo ainda, né? Mas é bom quando você está com 20 anos ali apaixonado, né? Esses dias eu mandei um rios para o Eri. A gente troca uns rios ali para ficar rindo, né? E no Rios mostrava um casal no namoro, Samuel. Aí no namoro, a menina manda o áudio, que saudade de você. Aí o rapaz também responde, né? Depois mostrou 16 anos depois, casado. Aí eu não vou falar como é que eram os áudios, não. Vem aqui agora! Onde você está? Então Salomão estava vivendo isso, ele estava apaixonado. Ele estava encantado, estava no início do seu reinado, estava com toda a força, com todo o vigor. E qual que foi a finalidade dele escrever esse livro de Cântico dos Cânticos? Primeiro, irmão, era de fato celebrar o amor entre um homem e uma mulher dentro do casamento. Amém? Então, eu aconselho você também para mim, eu prometo ler, viu? Eu já li o livro de Cântico do Cântico, mas eu vou dar uma revisada. Porque aí renova o casamento, né? Traz mais ânimo, mais amor. Então, a finalidade era essa. Uma outra finalidade dele escrever o livro de Cântico dos Cânticos era para mostrar a beleza da aliança, da fidelidade e da pureza no relacionamento. E trazendo para um contexto espiritual, que é algo que eu amo esse livro, de verdade, irmãos, é que ele representa o amor de Deus pelo seu povo. E para muito cristão, o amor de Cristo pela igreja. Cântico dos Cânticos, capítulo 6, versículo 3, ele é tremendo, ele é lindo. Olha o que o texto fala: eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então, para um contexto espiritual, é mostrar o amor de Deus pelo seu povo, o relacionamento. É tão lindo quando tem uma canção que fala sobre isso, né? Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu. Então, foi o primeiro livro que ele escreve é esse, no vigor, na juventude, é do tempo que ele estava vivendo. E não é diferente de nós, irmãos, não é diferente de nós. Se a gente for pegar aqui, a nossa etapa de vida hoje, eu falo para aqueles que estão 30 mais, né? Não vou pedir para levantar a mão, né? Vamos colocar os 30 mais, que tem uns 30 menos e tem uns 30 mais. Mas aqueles que hoje estão vivendo 30 mais, que é meu caso, a etapa de vida que eu estou vivendo hoje é diferente da etapa de quando eu tinha 16 anos, quando eu me converti. Era solteiro, né? Vivendo experiências ali com o Senhor, vivendo um tempo ali da juventude. O ânimo, a forma, o jeito, é do tempo que eu estava vivendo. Depois, né, eu fiquei apaixonado pela Bia, a gente começou ali a namorar, noivou, casou. Então de uma forma, era o que Salomão estava vivendo. Aí depois o segundo livro que Salomão escreve é o livro de Provérbios. E aqui agora Salomão aproximadamente, já estava de uma idade entre 30 a 50 anos de idade. Então ele já estava um pouquinho mais velho, né? Então é uma idade aproximada. Poderia estar com 45, mas é uma idade aproximada de 30 a 50 anos. E qual que é o contexto de vida que ele estava vivendo? Qual que era o tempo que Salomão estava vivendo? Aqui, ele já estava vivendo o auge do seu reinado. Israel estava prosperando e Deus havia lhe dado ali grande sabedoria.
Porque a sabedoria também vem com o tempo de vida, amém? Vem com o tempo de vida, as experiências que você vive. Aí eu vou te falar algo, irmãos, e isso é real. A sabedoria, ela não tem a ver também com a idade, tá? Porque eu conheço pessoas aí que têm 60 anos, mas até hoje é imaturo. É imaturo. Cabeça dura, tem gente... Quantos conhecem pessoas assim? Tem 60 anos de idade, mas é pior do que um menino de 12. Teimoso. Ou teimosa. Então a maturidade, ela não tem a ver com os anos de vida, mas ela tem a ver com aquilo que eu permito Deus trabalhar na minha vida. Eu fazer cada etapa da minha vida um propósito, né? Por isso que quando um pregador, uma pregadora, ela vai pregar, ela sempre tem um testemunho, ela vai lembrar do que ela viveu lá atrás. Olha, eu estava com tal idade, eu estava ali orando, e Deus fez isso. Então, só quem vive dentro de um padrão de relacionamento com Deus, que entende tempo e propósito. Estão conseguindo entender? Como você vai encontrar aí jovens de 25 anos, de 30 anos, que são maduros na fé. Jovens são maduros, 25 anos você vai conversar. Um dia desses, eu estava conversando com um jovem, pastor de 22 anos. A Bia sabe quem que é, o Lucas. Meu Deus, o menino, só sai pérolas dos lábios do menino. O menino falando do Senhor, do relacionamento dele com Deus. Eu fiquei ali mais ou menos 1h30 conversando com ele, eu não queria sair de perto. Aí, às vezes, você vai aí conversar com uma pessoa que já está com seus 45, 50 anos, que você não aguenta ficar 10 minutos perto. Porque não tem nada de bom, né? Não tem nada de bom. Então, a maturidade não tem a ver com os anos de vida. Então, aqui Salomão, quando ele escreve o livro de Provérbios, ele estava na idade de 30, 50 anos. Então, aqui ele já estava no auge do seu reinado, Israel estava prosperando, e ali Deus já tinha dado para ele uma grande sabedoria. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 4, versículo 29, olha o que o texto está dizendo: e Deus deu a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento. Muitíssimo entendimento ou muitíssimo conhecimento. Aí a sabedoria é a aplicação do conhecimento. E qual que é a finalidade do livro de Provérbios? Eu vou falar aqui algumas finalidades do livro de Provérbios. Eu, particularmente, já é um livro que eu gosto muito, muito de ler. Muito. A finalidade é temor do Senhor, educação dos filhos, casamento, trabalho, dinheiro, justiça, controle da língua, irmãos. Tem gente que tem dificuldade de controlar a língua. O livro de Provérbios ajuda. Ajuda mesmo. Escolhas corretas. O livro de Provérbios ensina até a fritar um ovo. Sim, fala lá que você não colocar o sal direitinho, você não vai ficar bem. Então ensina até a fritar um ovo. Então o livro de Provérbios é um livro de riqueza. Ele foi escrito por Salomão, já mais maduro, né? Já com mais experiências. E o terceiro livro que Salomão escreveu foi o livro de Eclesiastes. Agora aqui, Salomão já estava numa idade aproximada entre 60 a 70 anos de idade. Já estava na fase idosa, né? Ele já estava já tinha saído dali da juventude, entrou ali no tempo de mais adulto, agora ele já estava numa fase de mais idade. Qual que é o contexto de vida de Salomão agora? Qual que é do tempo que Salomão estava vivendo agora? Eu quero que você guarde muito no teu coração o que está sendo falado aqui, qual que é do tempo que Salomão estava vivendo. Aqui agora ele já tinha vivido muitas e muitas experiências. Já tinha conhecido riquezas, poder, prazer e realizações. Aqui agora ele já olhava para trás e já refletia sobre a vida. Então o livro de Cântico dos Cânticos, ele estava o quê? Começando, né? Provérbios, já estava mais maduro. Agora Eclesiastes já estava mais de idade. Agora aqui ele já refletia na vida, das experiências que ele já tinha vivido. Aqui ele já era um homem realizado. Muitas conquistas, muitas vitórias, muitas bênçãos.
E qual que era a finalidade desse livro de Eclesiastes? Era mostrar aqui uma vida... Quantos aqui já leu o livro de Eclesiastes todinho? Irmão, se você não leu, lê de verdade. É um livro também que eu gosto mais do que Provérbios. Eu gosto mais do que Provérbios. Eu gosto de todos, irmão, mas o Eclesiastes, ele tem... É porque Deus já falou muito comigo através do livro de Eclesiastes, muito. Então, a finalidade do livro de Eclesiastes era mostrar que uma vida, ela não é baseada em riquezas, prazeres, fama ou conhecimento humano, e vazia sem Deus. Então vamos colocar aqui na ordem. Primeiro livro, Cântico dos Cânticos, idade 20 a 30 anos, com a qual o propósito de ensinar sobre amor, casamento e aliança. Segundo livro que Salomão escreve, Provérbios, idade aproximada entre 30 e 50 anos, qual que é o propósito? Ensinar sabedoria para viver corretamente. Terceiro livro que ele escreve, Eclesiastes, idade aproximada entre 60 e 70 anos, o quê? Refletir sobre a vida e a importância de Deus. Para quem não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. Eclesiastes 2, capítulo 2, versículo 4. Olha o que o texto fala. Fiz para mim obras magníficas, edifiquei casas, plantei vinhas, fiz hortas e jardins, e plantei neles árvores de toda espécie de fruto. Fiz tanques de água para com eles regar o bosque, em que reverencio as árvores, adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grandes manadas de vaca, ovelhas, mais do que todos os que já houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei prata e ouro, joias de reis, e das províncias provi-me de cantores e cantoras, e das delícias dos filhos do homem, de instrumentos de música, de toda a sorte. Engrandeci-me, sobreprejuei a todos o que houve antes de mim em Jerusalém. Em tudo isso perseverou comigo a minha sabedoria. Então aqui o Salomão, ele começa a escrever um pouco de tudo que ele já tinha vivido. Eu fico imaginando ele sentado e lembrando assim, tudo que ele já tinha vivido na vida dele ali, tanto de riqueza que Deus deu para ele, sabe, o tanto de vitórias que ele teve. E tem um lado humano de Salomão também. O lado humano dele, que apesar de toda a sua sabedoria, Salomão também teve as suas fraquezas. A Bíblia relata que ele teve muitas esposas e permitiu que influências dela o afastasse parcialmente do Senhor. 1 Reis, capítulo 11, o capítulo todo. Quem está anotando, depois pode ler lá. Então ele teve as suas fraquezas, e isso trouxe consequências para o futuro do reino, que acabou dividido após a sua morte. A vida de Salomão, ela mostra uma caminhada onde ele recebe sabedoria de Deus, conquistou grandes coisas, mas descobriu que nada substitui o Senhor. O que eu quero trazer de uma forma bem clara para a igreja? Que tem coisas que nós podemos aprender sem precisar passar. E que nós podemos amadurecer sem precisar chegar nos 70 anos, ou 80 anos, ou 90 anos, para amadurecer. Porque o maior trabalho do Senhor nas nossas vidas, como eu falei aqui no início do culto, daqui da pregação, é a mudança de mente, a mudança de mentalidade. Salomão, ele escreveu esses 3 livros na Bíblia, que são muito riquíssimos, mas ele precisou viver na pele cada experiência para escrever cada palavra. Faz sentido? Essa série sobre tempo, que desde o início que começamos ela, quando o Eri falou aqui sobre quando o Cronos se encontra com o Kairos de Deus, que o Cronos é o tempo nosso aqui, que é o cronômetro, e o Kairos é o tempo perfeito de Deus nas nossas vidas. Isso para quem está alinhado na caminhada com o Senhor. Quando a gente fala aqui sobre o tempo certo, né? Quando Deus faz para a gente uma promessa,
ainda que a gente esteja diante de um cenário conturbado, que parece que nada faz sentido, mas quando Deus faz para a gente uma promessa, Ele é fiel para cumprir, porque Ele promete Isaac, um filho da promessa, para um casal já de idade avançada e que era estéril. Mas a Bíblia fala que no tempo certo, Deus veio e concretizou Isaac na vida de Abraão e Sara, mesmo eles tendo zerado Isaac fora do tempo. E quando a pastora fala aqui que é tempo de santificar, é porque para que tudo aquilo que Deus quer alinhar na nossa vida como igreja, como povo de Deus, não tem como Ele fazer se nós não temos uma vida de santidade. Não tem como, irmãos. Não tem como eu andar em pecado achando que Deus vai fazer. Porque se tem uma coisa que afasta o Senhor das nossas vidas, é o pecado. É a única coisa que afasta Deus de nós, é o pecado. O ser humano em pecado, irmãos, ele é vazio do Espírito Santo. Ele é vazio, é por isso que ele busca refúgios. E aqui eu falei que Salomão teve fraqueza. Qual que era a fraqueza de Salomão? Era a mulher. Ele teve várias esposas, e isso trouxe grandes consequências, que quase que ele fez ele se apartar do Senhor. Então Salomão viveu também na pele, na prática, o que era uma vida quase, praticamente afastada da presença de Deus. Mesmo sendo sábio, mesmo tendo recebido muitas sabedoria, riqueza, mesmo ele ter olhado para trás, irmãos, e visto assim, poxa, antes de mim nunca houve um rei igual a mim, sabe, nem meu pai, que o Senhor chamou ele um homem de segundo o coração dele, teve tanta riqueza, tantas posses. Salomão chega em um determinado texto lá em Eclesiastes, que ele fala assim, que tudo que os olhos deles viram, ele não negava. Imagina, mulher aqui, tudo que o olho vê comprar, imagina, Salomão, ele chega a falar isso, que tudo que os olhos dele olhava, ele tinha dinheiro, ele ia lá, pum, comprava. Lamborghini, vou comprar. Imagina as mulheres aqui, bolsa da Louis Vuitton, estou comprando tudo que meus olhos, tudo que é de vaidade desse mundo. Amém? Irmãos, eu não estou falando que é errado, entenda isso. Mas aqui, eu já quero pegar um Salomão mais velhinho, gente. Um Salomão mais calejado, um Salomão mais experiente, um Salomão que viveu tempos e tempos na tua vida, e agora ele nos traz uma base riquíssima em Eclesiastes. Salomão escreve Eclesiastes capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 22, que ele fala que há tempo para tudo para todo propósito debaixo da terra. Talvez ele escreveu isso até chorando, né? Porque, irmãos, quando a gente lembra, eu não sei você, mas é bom quando você lembra lá atrás, quando você era mais jovenzinho, né? Aí você lembra assim, poxa, eu tinha 18 anos, eu era tão cabeça dura, né? Minha mãe falava comigo, as coisas eu não dava ouvidos. O meu pai tentava puxar minha orelha, eu não entendia. Uma coisa hoje eu sei, irmão. Quando o pai e uma mãe falam, por isso que a Bíblia fala, aquele que honra pai e mãe, é acrescentado dias na terra. Há uma bênção específica nisso. A boca de um pai e de uma mãe, literalmente, é a boca de Deus, né? Falou para não fazer, não faz. Hoje eu sou pai. Olha um exemplo. Antes eu era só filho. Eu tenho dificuldade de gente que não tem filho querer dar palpitar na minha vida, irmãos. Já viu que tem gente que não tem filho que quer palpitar na sua filha, como você vai criar seu filho? Aí você olha assim, não, mas você tem que fazer assim. Você tem quantos filhos? Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Não, aí você vai perguntar para a pessoa, não, eu tenho um casal de cachorro. É meus filhos. Aí eu fico assim, eu tento ser elegante e tal, que você tem que ser mais ignorante, né? A pessoa fica te ensinar como é que você vai criar os filhos. Você está ali na luta, né? Ninguém nasce sabendo. Tivemos o Estevão, aí depois vem o Simon, ninguém nasce pronto, irmão. Você pode fazer curso, você pode fazer mentorado, você pode jejuar, mas tem coisa que o filho vai gritar, o filho vai chorar, o filho vai espernear. Tem coisas que não adianta você querer enfeitar, não. A vida, ela é real.
Amém? A vida ela é real. Tem gente que quer enfeitar. Aí gente que não tem filho quer ensinar como criar filho. Ai, meu Deus. É igual a gente pobre querendo dar mentoria para você ficar rico. Irmão, você conhece alguém assim? Corre! Corre! Gente pobre querendo dar mentoria para você ficar rico. Quem estava aqui no Brasil vai lembrar da época do Herbalife. Vocês lembram dessas épocas? Rinodê? As pessoas iam de ônibus para vender para você, falando assim, não, vida que como é que fala? Um revendedor que daqui um dia você está andando aí de carrão. Aí eu falo, cadê seu carrão? Não, eu estou de ônibus. É um carro. Eu estou de Mercedes. Eu estou de Mercedes. Mas antes eu tinha mentalidade de filho. Hoje eu tenho a mentalidade de filho, mas também tenho mentalidade de pai. Não tem como não tem como eu ser o Wellington mais de 20 anos de idade, irmão. Não tem como. Apesar que, meu Deus, apesar que tem gente que está parado no tempo. Apesar que tem gente que hoje é pai, não sei o que, mas você vai ver a cabeça de um adolescente. Um adolescente. Irmão, tem gente aí com quase 40 anos que mora com os pais até hoje. Mora com os pais. Meu Deus, vocês estão conseguindo entender? Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então eu fico imaginando Salomão escrevendo. Há tempo de nascer, há tempo de morrer. Há tempo de plantar, mas também há tempo de colher. Há tempo de chorar, mas também há tempo de se alegrar. Há tempo de abraçar, mas também há tempo de afastar de se abraçar. Então eu fico imaginando ele escrevendo isso na prática do que ele já tinha vivido, estava vivendo. Talvez com lágrimas nos olhos, ele começa a falar que há tempo para tudo debaixo do sol. Então a fase das nossas vidas, irmãos, não tem como correr, todos nós passamos por percas e ganhos. Não existe ninguém melhor do que o outro, ao ponto de dizer, por isso aí comigo é diferente. Não, irmãos, todos nós passamos por problemas, desafios, todos nós passamos por ganhos e percas, todos nós passamos por portas abertas, também passamos por portas fechadas, todos nós passamos por cura, mas também passamos por doença. Não tem, todos nós passamos por uma conta bancária recheada de dinheiro, mas também passamos por uma conta que quando você bate lá, você fala assim, Deus, provê um milagre aí. Talvez você nunca passou, irmão, mas assim é a vida. Na prática, a vida real, a vida preta no branco. Porque nós estamos vivendo debaixo do sol. Prosseguindo. Então, Salomão, ele errou, ele quase se afastou do Senhor. E nessa série Tempo, irmãos, que a gente vai estar encerrando hoje, eu estava perguntando para Deus como que eu poderia trazer algo que finalizasse essa série. Eu não sei qual tempo que você está vivendo. Aqui, né, no culto aqui hoje, ela tem jovens ali que estão com 15 anos, 16, né, a gente tem pessoas aqui hoje que tá vivendo, cada um aqui está vivendo um tempo. Né, tem gente aqui que vai entrar na fase aqui do Cântico dos Cânticos, a paixão, o vigor, né, ainda se preparar para o casamento. Tem gente aqui que já está na fase de Provérbios, já está na fase com mais sabedoria, né? Já entende melhor as coisas, não é mais cabeça dura, tem temor a Deus, já tem mais respeito, honra, já entende como administrar o dinheiro. Sabia que tem pessoas que estão passando dificuldade financeira hoje, aí joga o BO para Deus. Aí eu fico imaginando Deus falar assim, mas no dia que você fez as dívidas, eu não estava lá. Você nem me perguntou, você nem me consultou para saber se era para comprar aquilo, não era para comprar. Aí tem pessoas hoje que pegam esse BO e jogam para Deus. Ou então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa que não sabe administrar seu dinheiro,
você pode juntar aqui, vamos fazer um mutirão como igreja, e juntar uma quantidade de valor que, vamos supor que deu 100 mil. Coloca na mão de uma pessoa que não sabe administrar. Já viu que esses programas que a pessoa ganha um prêmio? A pessoa era muito pobre, ela ganha um prêmio. Depois de 2 anos, mais ou menos, vai lá, olha lá para você ver. A pessoa volta para o mesmo lugar. Volta para o mesmo lugar. A mentalidade volta para o mesmo lugar. Tem gente que vem para os Estados Unidos falando assim, olha, se eu mudar para os Estados Unidos, a minha vida vai mudar. Lá é um país primeiro do mundo, e papampam, é tudo que a gente já sabe. A pessoa chega aqui, às vezes fica pior do que estava no Brasil, porque a pessoa vem e a mentalidade é a mesma. A mentalidade é a mesma, não muda nada. O jeito de viver, sabe? O jeitinho, a minha cabeça, tudo do mesmo jeito. Resultados, fala assim, resultados, não, práticas iguais, vai ter resultados o quê? Quando a gente fala que a igreja, assim, igreja, quando terminar o culto hoje, continua buscando a presença de Deus, continua tendo uma vida de oração, de comunhão com a palavra. Quando a gente fala isso, não é para trazer ritual, é para que você seja uma pessoa madura na presença do Senhor. Você sabe por quê? Um evento não vai mudar a tua vida. A gente pode fazer aqui trocentos eventos só, pode trazer pregador, porque o pessoal gosta muito disso, quando você traz uma pessoa conhecida, né? Que tem milhões de seguidores no Instagram. Tem vezes que a pessoa vem e prega a mesma coisa que o pastor prega todo domingo, mas como é a pessoa pregando, coitado do pastor, soa, prega, fala, espernia, falta pouco, aí vem uma pessoa de fora e fala a mesma coisa, aí a pessoa, nossa, que palavra. Estou falando alguma coisa, a gente é assim, irmão, a gente tem essas vaidades, ainda mais nesse tempo, quem que estava aqui no chá das mulheres, o que a menina falou aqui? Ainda mais nesse tempo de redes sociais, quantas vaidades. Tem pessoas que pensam porque uma igreja tem tantas mil pessoas, Deus está lá. Porque um pregador, ele tem milhões de seguidores, Deus está com ele. Ô, irmão, tem tanto homem e mulher de Deus no off aí, que eu falo no off das redes sociais. É por isso que quando um dia eu falei assim, Senhor, faz uma aliança entre a minha casa e servos do Senhor, para que a gente faça encontro com Deus. Eu não pedi assim, Deus, faz uma aliança com nós, e que esse pessoal que tem milhões de seguidores no Instagram aí, não foi isso, eu falei, Deus, eu quero caminhar com servos do Senhor. Deus conhece o coração, a motivação. Amém? Vamos avançar que vamos terminar no tempo. Faz sentido, irmãos? Então, quando a gente fala isso, é para que você possa amadurecer no Senhor. Ninguém vai amadurecer para você. Ninguém vai amadurecer para mim. Eu tenho consciência, irmãos, hoje, de quando eu estou sem orar. Eu tenho consciência hoje quando eu estou me sentindo amargurado. Eu não pego a minha culpa e jogo nos outros, não. Tem gente que pega a culpa e joga no outro. Que joga a culpa na igreja, que joga a culpa no pastor. Tem gente que é assim. Ela não assume o erro. Você vai perguntar, irmão, espera aí. Antes de você fazer isso, você orou? Você orou? Não. Você perguntou para Deus a opinião dele? Antes de você sair de um lugar, mudar para outro, fazer essas escolhas, você orou? Antes de você casar, você orou? Antes de você entrar no relacionamento, você orou? Você pediu sabedoria para Deus? Ou não? Foi fazendo tudo assim, ó. Igual um tolo. O livro de Eclesiastes nos ensina muita sabedoria, irmãos. Aqui já um Salomão, além de sábio, maduro. E que se tem coisas que eu e você colocar em prática, irmãos, a gente vai evitar muitos transtornos. Chegando no final do livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Salomão, depois de ter vivido tudo isso, experiências, novo, e em Provérbios já um pouco mais maduro, agora chega em Eclesiastes, ele vê que todos nós temos passando por tempos e tempos, né? Como eu falei aqui, não sei qual tempo que você está vivendo hoje. Talvez você está vivendo um tempo de perca, e tem pessoas aqui vivendo um tempo de ganho. Talvez, tem pessoas aqui que como a Fran, né, está ali gerando um bebê,
Ela está vivendo o tempo dela. É tão precioso, né, que quando a Bia estava gerando o Simon aqui, é tão bom a gente ir lá nas consultas, vendo o desenvolvimento, a gente fica feliz, é o tempo. E sabe o que eu descubro? Eu falo isso para mim. Nós temos dificuldade de aceitar o tempo que a gente está vivendo. Nós temos dificuldade, irmãos. Eu falo de mim, tá? Nós temos dificuldade, a gente não quer aceitar. Meio que na nossa cabeça a gente pensa assim, por que eu estou passando por isso? A gente quer olhar 10 anos para frente, não, tomara que isso acaba logo. Irmãos, eu estou pregando para mim, tá? A gente fica, tomara que isso acaba logo. Só que se a gente voltar um pouco o filme, lá atrás, a gente estava falando a mesma coisa há 5 anos atrás. Deus muda a minha vida e tal, e Deus vai e joga você nesse tempo hoje que você está vivendo, e nós não valorizamos. Nós não damos valor, irmãos. Hoje, quando eu estava ali, terminando de preparar essa mensagem, ouvindo uma canção ali no devocional, eu vi o Simon correndo na casa. E nós estamos vivendo com o Simon tem 4 anos, mas existe uma questão, parece que um menino de 2 para 4 anos, ele tem uma adolescência infantil, né? Simon, não vou pegar não. Aí eu vontade de pegar a correr, né? Mas daqui 10 anos, Samuel, não vai ser esse mesmo Simon que vai estar ali correndo. Daqui 10 anos não vai ser mais o Estevão de 10 anos em casa. Talvez vai estar casado. Nós não vamos ter ele mais com a gente ali, vivendo o dia a dia. O Simon já vai estar com 14 anos. Já vai estar na outra fase da vida dele. Eu e a Bia já vai estar o quê? Um pouco mais avançado de idade. Já vivendo um outro tempo, né? Agora nós não temos mais filhos, criança. Quem aqui já está com os filhos adultos? Estava conversando com o Marco ali no começo do culto, né? Já está com seus filhos com 22, outro 18 anos. É outra fase. Aí são outras preocupações, né? Aí depois vem os netos. Então, cada um aqui está vivendo um tempo, irmãos. E a gente tem que aprender a respeitar o tempo de cada um. Sabia? A gente precisa ter essa sensibilidade de respeitar o tempo de cada um. Tem pessoas que vai viver aqui nos Estados Unidos até morrer. Mas tem pessoas que daqui 1 ano talvez tenham que voltar para o Brasil. O tempo acabou aqui. Deus vai soprar você para outro lugar. A gente vive de tempos em tempos. E não tem como correr disso. Quem dera se a minha mãe não fosse falecer. Quem dera se a minha avó não fosse morrer, né? Quem dera se não existisse luta contra a doença. Então Salomão, irmãos, finalizando, meu tempo acabou, ele escreve um livro de muita sabedoria aqui no livro de Eclesiastes. Aí ele começou a analisar toda a vida, e ele viu que muitas coisas é vaidade. Eu vou te dar eu ouvi isso hoje de manhã, talvez você vai discordar de mim, mas eu concordei de verdade. Quem aqui sonhava conhecer a Disney? Gente, quando eu tinha 16 anos, eu assistia Malhação. Você aqui lembra que tinha Malhação na Globo? Eu assistia Malhação de ir para a escola. Eu assistia Malhação. E eu lembro que naquela época não tinha Instagram, não tinha essas coisas hoje. A gente não tinha tanta informação. E eu lembro uma vez que eles gravou os episódios da Malhação em Orlando. Aí mostrava os episódios aqui em Orlando, aí os meninos para os parques. E eu com 16 anos eu ficava pensando assim, poxa, Estados Unidos, isso aí é só para rico, né? Isso aí é só para quem pode mesmo, é só para esses atores da Globo, né? Aí o que acontece? O ano passa, aí já tivemos o privilégio, eu acredito que todos aqui já de ir na Disney. Aí sabe o que acontece, irmão? A gente fala assim, eu vou na Disney. Não, o sol está quente. O sol está quente. Não, eu estou falando de mim. É sério. O sol está quente. Não, vou pegar aquela fila lá de mais de 1h30 para andar naqueles brinquedos? Não, misericórdia. Não vou, não. Eu vou lá no SeaWorld. Ontem eu mandei mensagem para o Eri falando sobre isso. Não, o sol está quente, o SeaWorld, aquática. Mas já parou para pensar, irmãos, que a gente tem dificuldade de aceitar o tempo que a gente está vivendo? E não valorizar? A gente não valoriza. A gente não valoriza. Até a morte, irmão,
É propósito de Deus, infelizmente, mas é propósito de Deus. Ninguém vive eternamente nessa terra. Então Salomão, o que eu quis dizer com os parques? Que a gente entende que era vaidade, que aquele supre a nossa curiosidade por um tempo, depois perde a graça. É igual carro, você vai ali e compra um carro, depois você olha assim, perde a graça. É por isso que o mercado ele vive de inventar coisas, para poder atrair nossa atenção. Por que eles têm que lançar carro todo ano? Lança um carro hoje, aí tem que lançar o mesmo modelo, aí troca só uma etiqueta no carro ali e coloca no modelo. É igual iPhone. Eu fico querendo entender qual que é a diferença do 16 para o 17. Alguém pode me explicar? Me fala de verdade, pastor, tem diferença? Eu só vi que é o layout ali, né? Irmão, mas todo mundo vai lá, compra, né? Eu não estou falando que é errado, irmão, entenda isso. Eu só quero dizer que Salomão, depois de ser um homem, ter sido muito rico, ele entendeu que era tudo vaidade. Era tudo vaidade. Os tempos que ele foi vivendo era tudo vaidade. Eu fico imaginando ele olhando aquele tanto de casa que ele tinha, posses, né? Terrenos. Aquilo tudo ali, ele olhando para aquilo ali assim, poxa, eu aproveitei. Mas hoje eu olho para isso, era tudo vaidade. Se eu tivesse vivido dentro de uma casinha simples, eu teria vivido da mesma forma. Teria respirado da mesma forma. Eu fico imaginando, porque ele escreveu aqui, amontoei para mim riquezas, tudo que meus olhos viram eu não neguei. Então a gente vê, irmãos, que nada nessa terra é suficiente para suprir um coração que foi feito para a eternidade. Nada. Nada, 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 nada. Hoje eu posso falar isso com prioridade. Há um tempo atrás eu até poderia, porque eu nasci pobre, irmão, na casa de gente, família. Teve um dia que Deus me deu uma palavra, eu vou te falar como é que foi a palavra que Deus me deu. Ele falou comigo desse jeito, eu estava com 16 anos, quando me converti, Deus falou comigo assim, eis que eu vou te tirar você desse confins da terra. Na época eu não entendi, porque o lugar que eu morava é confins da terra mesmo. Não tinha, gente, é coisa real, é confins da terra mesmo. Se jogar no Google Maps, eu acho que não vai encontrar lá não. E detalhe, a gente usa um termo lá em Minas que é onde o Judas perdeu a bota. Era onde o Judas perdeu a bota que eu morava. Aí o dia que eu recebi essa palavra, eu chorei muito. Aí depois passa o tempo, você já não está morando lá mais, né? Porque Deus é Deus de tempo e etapa. Aí a gente saiu dali, mudou para um lugar melhorzinho, depois foi mudando até chegar aqui. Aí eu olho para trás e falo, Deus falou que Ele ia tirar do confins da terra. Então, Deus, Ele é um Deus que Ele é maravilhoso nos teus feitos. Ele é maravilhoso. Então, por que eu estou falando que hoje eu tenho autonomia para falar sobre isso? Porque tive a oportunidade de pegar em dólar, né? Tive a oportunidade de ter conquistas também. Não vou falar que a gente é rico, não é isso. Conquistas que há uns anos atrás era só milagre mesmo para acontecer. Mas aí eu olho e vejo assim, gente, nada disso supre o meu coração. Eu estou falando do meu coração, tá, irmão? Nada disso satisfaz. Por que muitas das vezes eu me pego triste, eu pergunto para Deus? Porque muitas das vezes para mim as coisas não têm muito sentido. Um dia a Bia virou para mim e falou comigo assim, por que você está triste, irmão? Olha para aqui, olha para ali. Olha como é que Deus tem nos abençoado. E eu fiquei me perguntando, Deus, por que eu estou triste? Aí Deus sempre usa um profeta para falar com a gente, né? E Deus usou um profeta, naquele dia lá na mesa, lá, Samuel. E falou comigo assim, volta para o Santo dos Santos, porque lá é seu lugar. Você já esteve lá. O que é Santo dos Santos, meu irmão? É um lugar que é o ápice da presença de Deus na sua vida. Nada é capaz de substituir um coração que foi feito para a eternidade. Agora, finalizando. Aí Salomão chega lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8.
que ele fala assim: você pode viver todos os tempos da sua vida, todos os tempos, tempo de perca, de ganho, fases, estados e tudo, porque há tempo para tudo. Mas ele descobriu que existe um tempo que ele nunca deve passar na nossa vida, nunca. Aqui não tem como dizer assim, agora isso aqui é geral, tá, irmãos? Ele vai escrever e fala assim: em todo tempo, seja alva as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça, independentemente do tempo que você está vivendo, ou da fase que você está vivendo. Isso aqui são palavras, irmãos, de um homem já experimentado, de um homem que teve vários acertos, também teve erros, mas que viveu, eu estou te falando do homem mais sábio da Bíblia, depois de Jesus. O que significa vestes alvas, que ele tá dizendo aqui? Na cultura bíblica, roupas brancas representam alegria, pureza, celebração, honra e uma vida debaixo da bênção de Deus. Não tem desculpa, irmão. Você pode ter acabado de perder a pessoa que você mais ama nessa terra, mas a Bíblia fala que nós precisamos em todo o tempo ter as nossas vestes brancas. Vestes brancas não significa uma pessoa que não erra, mas é uma pessoa que entende que ela precisa se lavar diariamente dos seus pecados. Não tem como negociar com isso. Ah, pastor, eu estou agora vivendo um tempo muito de escassez na minha vida, então o que eu vou fazer? Eu vou desviar, porque eu estou birrado com Deus, estou chateado com Jesus. Irmãos, a gente tem esse sentimento. Você acha que às vezes eu não penso assim, não, Deus, por que eu estou passando por isso logo agora? Aí eu vou tentar fazer uma pirracinha com Deus, aí eu falo assim, não, deixa eu voltar de novo. Porque as minhas vestes precisam ser brancas. Salomão está dizendo aqui, não viva dominado pela tristeza, pelo medo ou pela ansiedade. Vive com dignidade diante de Deus. Um cristão, irmãos, ele tem uma vida de honra, independentemente do tempo que ele está passando ou do tempo que ele está vivendo. Você quer que eu termine a mensagem já? Está acabando. Só tem mais uma etapa da mensagem aqui, que agora é óleo sobre a tua cabeça. Versículo 7, também ele fala que vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe de uma forma gostosa o teu vinho, pois Deus já se agradou das obras das tuas mãos. Irmãos, você sabia que esse versículo ele vale muito para quem está vivendo aqui na América? Tem pessoas que vivem aqui, e a gente já sabe, já está careca de falar sobre isso, que não tem prazer na vida. Como assim, pastor, não tem prazer na vida? Só vive para trabalhar. Eu vou te falar, irmãos, preto no branco, não vem falar para mim que trabalhar dia e noite aqui é bênção não, tá? Estou falando de todo o meu coração. Ah, pastor, mas aí você está contra os imigrantes? Não. Bebe. Tem gente que não tem alegria nem de sentar numa mesa, mas para tomar um café aqui, irmãos. Que vive na pressa dos esquédios, sabe? Vive naquela loucura doida. Nossa, tem que fazer dólar. Nossa, não tem mais prazer, não tem alegria. Irmãos, sabe aquele stop? Eu desfrutar a vida com a minha esposa. Tem gente que nem faz isso mais. Não desfruta nem a vida mais com a esposa. E Salomão, ele fala sobre isso. Olha aqui, versículo 9. Eu vou voltar no óleo, tá? É por causa do tempo ali. Ele fala assim: desfruta a vida com a mulher que você ama. Todos os dias da tua vida, que é cheia de vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol. Porque essa é a tua recompensa nessa vida de todo o trabalho que faz debaixo do sol. Tem gente que, irmãos, que se partir hoje não vai ter nem lembrança com o marido. Não vai ter nem lembrança com a esposa. Aqui eu já estou falando para os casados, tá?
porque não desfrutou, não valorizou o tempo. Irmão, eu estou pregando para mim. Adoração a Deus também, sabe o que é? Eu vou te falar de coração. É pegar aqui um final de semana e viajar com a sua esposa. É de verdade, viajar, desfrutar, sabe? Tá no lugar e tá no lugar. Não é estar ali e estar assim, nossa, meu Deus do céu, segunda-feira eu tô... Não, é estar ali, irmão, é estar ali mesmo, é estar presente, marcar presença. Desfrutar a vida, desfrutar. O Salomão está falando de desfrutar. Sabe por que ele está falando sobre isso? Porque por muitas vezes ele vacilou, ele deu mole. Faz sentido. Tem gente que se morrer hoje, aí for perguntar para a esposa, para o marido, e aí, como é que foi? Ah, não, ele levantava cedo, saía para trabalhar, trabalhava o dia todo, tem as contas para pagar, né? E aí? Aí teve um dia, assim, que a gente foi lá no Disney Springs. Mas por que foi lá? Não, porque o dia estava curto, porque não dava para pagar os parques. Ah, mas você não está falando que trabalhava o dia todo, que não tem dinheiro para ir lá? Meu irmão. Viver para Deus é muito mais além. E sabe o que eu entendo com isso? Que eu atraio as bênçãos de Deus para minha casa, irmãos, para minha vida. Eu atraio. Quando eu estou com a minha família, quando eu estou ali desfrutando, eu estou adorando o Senhor. Isso é adoração. Isso é essência subindo aos céus. Não eu que estou falando, está aqui na Bíblia. Desfruta a vida com a mulher que você ama. É a mulher que você ama, não é várias mulheres não. Nem vários homens, é a mulher que você ama, a mulher do teu casamento. E aqui, ele fala uma coisa também que para mim é tremendo. Versículo 10. Eu vou voltar no óleo, tá? Segura aí. Tudo que vier na tua mão, para fazer, tudo, irmãos, fazer conforme as tuas forças. Aí o que ele escreve aqui? Porque para a sepultura, para o túmulo, para os 7 palmos debaixo da terra, ou para o crematório, né, que aqui crema a pessoa, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento e nem sabedoria alguma. Acabou. Ponto final, o tempo acabou. Tudo que vier nas tuas mãos, fazer conforme as tuas forças. Aí agora, o pastor tem que falar, né? Falar, irmãos. A gente, para trabalhar aqui, é um leão. A gente arranca força de onde não existe. Eu estou pregando para imigrante, né? A gente arranca força de onde não existe, irmão. Agora fala que é para fazer alguma coisa para Jesus. Não, mas está... Olha a hora. Não, mas... Irmão, não tem cela quarta-feira? Não. Irmão, eu tenho que pregar. Por quê que eu tenho que pregar? Porque a verdade, ela cura, ela liberta. A verdade, ela sara para quem recebe. A verdade, ela transforma. Eu quero ver uma igreja saudável, uma igreja curada, uma igreja forte. Talvez você não queira ficar aqui. Talvez depois de hoje você fale, não volto lá naquela igreja mais. Irmãos, não tem problema. Mas a verdade de Deus a gente não pode negociar. Então, o que o Salomão está falando? Tudo que vier nas tuas mãos, faz com excelência. Conforme as tuas forças. Você sabe da tua força. Você sabe, irmão. Você sabe das tuas forças. Então, se for para fazer mais ou menos, faz. Se for para fazer meio frouxo, meio relaxadamente, porque a vida está passando. Faz de qualquer jeito, de qualquer maneira. Aí quando fala que é para Jesus, aí a gente fala assim, mas ele me entende, a gente não coloca um gás a mais, sabe? A gente não coloca uma motivação.